Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é Sociologia e Educação, um diálogo possível. Essa aula foi construída em cima do texto que foi postado para vocês no SIGA da Sônia Krupa. Então, para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu trouxe uma citação do Brandão. Essa citação a gente viu no semestre passado, eu espero que vocês se lembrem. E nela, o Brandão ele afirma que ninguém escapa da educação. E de fato, ninguém escapa da educação, porque querendo ou não, a gente se depara com a educação em casa, na rua, na igreja, na escola. E a educação, ela não se dá de uma só maneira. Existem muitos modos de se fazer educação. E nós, enquanto seres humanos, nos vemos envolvidos em processos educativos, independente da nossa vontade. A todo momento a gente aprende, a gente ensina, a gente aprende para poder ensinar. Então, a nossa vida enquanto seres sociais, nela ocorre muito a mistura de vida com educação. Então, é importante que vocês saibam e estejam atentos ao fato de que a sociedade em si, ela é uma situação educativa, dado que na sociedade ocorre a vivência entre os seres humanos e essa vivência, ela é uma condição para que a educação ocorra. E nós, enquanto seres humanos, na medida que nós vivemos uns com os outros, a gente vai se educando e proporcionando educação aos outros. É assim que a sociedade vai se formando. E é nessa pegada que a sociologia da educação vem e ela vai se preocupar. Então, para começar nossa reflexão, eu gostaria de trazer 2 pontos para vocês. Primeiro, nós somos seres humanos inacabados, nós não nascemos prontos, nós não estamos prontos. Na medida que a gente vai vivendo, vai experienciando situações, a gente vai se construindo, essa construção vai se dando ao longo de toda a nossa vida. E nós precisamos de modificar a natureza. Nós temos uma série de necessidades, essas necessidades são supridas através do trabalho. O trabalho, essa modificação, essa forma de suprir nossas necessidades, ele cria hábitos, gera comportamentos, produz maneiras de pensar e de agir. Esses hábitos, comportamentos, maneiras de pensar e de agir são a cultura. Cultura que é um dos elementos que nos diferencia enquanto seres humanos. E essa cultura, ela é transmitida sobretudo através da educação. A educação que permite que os seres humanos transmitam essa cultura. Então vejam como trabalho, cultura e educação, eles estão atrelados entre si. Quando a gente pensa em sociologia da educação, a gente quer entender o quê? Compreender o quê? Primeiro, a nossa história, como se passam ou se passaram os processos que são vivenciados, esses diferentes processos de educação e socialização, vendo que não existe só um tipo ideal, um tipo único, e compreender também as razões que definem as nossas condições históricas enquanto seres humanos, como são criadas as novas formas de vida, como acumulamos experiência, todo esse processo de evolução do ser humano. Porque, afinal de contas, a forma como o trabalho é organizado, como a cultura se consolida, ela não é única, ela não é estática, ela é diferente, se a gente for considerar povos e momentos históricos. Então, um conceito muito importante que é trazido nesse texto é o conceito de socialização. A socialização é um processo educativo que transforma o indivíduo em um membro de uma sociedade. Ou seja, nós aprendemos a viver na sociedade brasileira, na sociedade muriaense, na sociedade capitalista, a partir do momento que tem alguém que nos ensina, que a gente vai interagindo com outras pessoas, com a sociedade. Então, a socialização, o processo de nos tornar membros de uma determinada sociedade, é um processo educativo. Por isso, é importante que sempre se tenha em mente que socialização e educação dependem muito da capacidade que os seres humanos têm de interagir uns com os outros e, a partir dessa interação, conseguir influenciar o outro. Nós, enquanto seres sociais, estamos em constante processo de construção
do que daquilo que nos cerca. E a socialização, ela é uma via de mão dupla. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que nós nos aproximamos da conduta de um grupo, de uma sociedade, incorporamos determinados padrões sociais, nós também temos a possibilidade de questionar e modificar esses padrões. Então, tenham sempre em mente que socialização e interação social são condições e resultados da vida. Por exemplo, nós temos colocado socialmente, foi construída a questão de que a gente acorda, toma o café da manhã, por volta de meio-dia, a gente tem o almoço, que a gente dorme à noite. Esses padrões, eles são normatizados, já são normais pra gente não para pensar, mas eles foram institucionalizados. Então, até com que nós enquanto seres biológicos, nos acostumássemos com os horários de comer, houve toda uma adaptação do nosso corpo. Adaptação essa que tem impacto nas condições e na nossa forma de viver. E a socialização, você não escolhe se vai ser socializado ou não. É um processo constante e permanente que faz parte da nossa experiência enquanto indivíduo, mesmo antes da gente nascer. Por exemplo, quando uma mãe e um pai sabem que estão esperando filho, a mulher sabe que já está grávida, querendo ou não, ela já gera uma série de expectativas para aquela criança. E na medida que a gente vai vivendo, que a gente nasce, vai tendo contato com a sociedade, com outras pessoas, pode ser que essas expectativas se concretizem ou não. Então, vejam como que a socialização ela produz a nossa vida, impacta, ao mesmo tempo que ela é um processo permanente e progressivo que existe, mesmo antes da gente nascer. Algo muito importante no processo de socialização são as instituições sociais. As instituições são elementos que os seres humanos criam com uma determinada função e finalidade para satisfazer determinadas demandas. As instituições sociais, elas possuem regras próprias e relativas para aqueles que participam daquela instituição, e elas parecem ser estáticas, imutáveis e permanentes, só que isso não é verdade. Exemplos de instituições sociais que eu posso trazer para vocês aqui agora: família, escola, estado, igreja. Um exemplo para a gente ver que uma instituição social ela não é parada no tempo. Vamos pegar o Estado brasileiro. Se nós pegarmos desde o descobrimento do Brasil, em 1500 a gente foi um império, depois a gente foi república. Dentro da república a gente teve uma ditadura militar, depois dessa ditadura a gente teve um governo democrático. Apesar da gente ver o Estado brasileiro, pensar no primeiro momento como algo que está parado, estático no tempo, ele vai se mudando e modificando constantemente. As instituições sociais, elas são criadas por homens e por mulheres, elas não são algo que é natural, elas são instituídas e nelas estão presentes grupos, e esses grupos que determinam se elas existem ou não, se são mantidas ou não. Pensem em instituições que existiram ao longo do tempo, que existiram, que hoje não existem mais, e essas mudanças nas instituições, elas são sociais e históricas e elas não acontecem naturalmente. Há sempre uma tensão. Por exemplo, no Brasil, nós fomos de 1500 a 1889 um império. A transição de Brasil Império para Brasil República não foi algo natural que se deu do dia da noite, foi algo que se deu a partir de tensão, de conflitos, de lutas e de disputas. E as instituições sociais, elas são históricas, elas foram criadas dentro de determinadas condições de vida sociais e elas são modificadas sempre que necessário. Pegar o exemplo da República Brasileira. 1889 instituiu-se a República no Brasil, mas em um determinado momento da história, a conjuntura fez que a gente se tornasse uma ditadura. Na década de 80, as manifestações sociais, as colocações postas pela sociedade contribuíram para a queda do regime ditatorial e colocação de um regime democrático. Então vejam como essas instituições sociais elas são ligadas às pessoas, produzidas pelas pessoas para atender determinadas finalidades
como elas são históricas e elas vão se modificando, como se entrelaçam sujeitos e instituições. Um tipo de instituição social, muitas vezes a gente não enxerga como tal, e é trazido nesse capítulo que é sugerido para leitura para vocês, é a linguagem. A linguagem é uma instituição social que faz parte de outras instituições sociais, porque é pelo meio da linguagem que a gente significa a nossa relação com o outro e com o ambiente. É através da linguagem que a gente desenvolve o pensamento e nós, seres humanos, existimos nomeando, qualificando, tentando significar o que está na nossa vida. A gente não consegue existir sem a linguagem. Enquanto a gente para pensar na linguagem enquanto uma instituição, é possível a gente ver que existe uma série de permanências e de mudanças. A gente pensa na história da humanidade, no primeiro momento, a comunicação era oral, depois começam a surgir as primeiras formas de escrita. Hoje, numa era tecnológica, a gente vê que uma forma de linguagem são os emojis que a gente usa no Instagram, que a gente usa em mensagens de WhatsApp. Então, veja como a linguagem vai se modificando, como ela é parte de ela é uma instituição social, como ela é parte de outras instituições sociais e impacta na permanência, no desenvolvimento dessas instituições. Por fim, a gente não poderia deixar de falar, dentro da sociologia da educação, de uma importante instituição que é a escola. A escola, como a gente já debateu em disciplinas anteriores, ela não é um modelo único, ela existe de maneira diferenciada dependendo da sociedade na qual ela está inserida. E a escola, ela é, como uma instituição, pensada com uma determinada finalidade. Ela tem por papel transmitir certos saberes, principalmente por meio da leitura e da escrita. Leitura e escrita são linguagens, um outro tipo de instituição. É na escola que a gente vai aprender determinados conhecimentos esses validados, não são todos os conhecimentos que a escola ensina, e a gente aprende esses conhecimentos pela leitura e pela escrita, e quando a gente pensa na escola, a gente pensa numa produção do saber, mas esse saber, ele não é isento de intencionalidade, esse saber não é neutro, afinal, saber é poder. Saber e poder é um tema que a Krupa vai discutir no capítulo e é o que eu estou propondo na atividade da semana de vocês, tá? Vejam, leiam esse capítulo que eu estou indicando para atividade e tentem pensar nessa questão de saber e poder. Relacionem saber e poder. Todos têm acesso ao saber? O poder tem alguma relação com saber ou não? É em cima disso que eu convido vocês a pensarem em atividade da semana. Então é isso, meus queridos. Eu espero que tenha ajudado vocês nessas reflexões iniciais sobre sociologia da educação. E em caso de dúvidas, eu me coloco à disposição de vocês. Até o nosso próximo encontro.